o dia em que a memória voltou. Daniela olhava pela janela do pequeno apartamento enquanto a chuva batia suavemente nos vidros. Em suas mãos, uma foto amarelada. Ela ainda jovem, sorrindo ao lado do marido, Roberto, e dos 2 filhos, Lucas e Marina. Mas aquele sorriso já não lhe pertencia mais. Há 3 anos, um acidente vascular cerebral, AVC, havia roubado não apenas sua capacidade de andar sem ajuda, mas algo muito pior, sua memória. Ela reconhecia os rostos, mas não lembrava dos nomes, dos momentos, das histórias que teciam sua vida. Era como viver em uma névoa espessa, onde até o amor dos filhos parecia distante, porque ela não conseguia se lembrar como amá-los. Os médicos haviam sido claros, o dano é irreversível. Com terapia, ela pode recuperar algumas funções motoras, mas a memória é improvável. Roberto, um homem de fé simples mas profunda, nunca aceitou aquelas palavras. Todas as noites, antes de dormir, ele orava em silêncio, pedindo a Deus um milagre. Até que um dia, uma colega de trabalho, Irmã Maria, lhe falou da congregação cristã no Brasil. Lá, Deus ainda opera milagres, Roberto, disse ela com os olhos brilhando. Não é como essas igrejas cheias de espetáculo. É simples, como era no tempo dos apóstolos. Só a palavra, a oração e a fé. Roberto levou Daniela no domingo seguinte. Ela entrou arrastando os pés, apoiada em uma bengala, os olhos perdidos. O salão era humilde, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, nenhum instrumento musical. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa abotoada até o pescoço, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia perfeita. Asterisco Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Pela fé eu te peço, cura-me, Senhor. Asterisco. Daniela sentiu algo estranho no peito. Não era emoção, não exatamente. Era como se uma porta dentro dela, há muito trancada, tremesse levemente. O ancião José, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigiu a reunião. Ele leu passagens da Bíblia com uma clareza que fazia o coração de Daniela, mesmo confuso, se aquietar. Quando chegou o momento dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave. Outra falou da providência divina em meio à falta de emprego. Daniela ouvia e algo em seu espírito respondia, mesmo que sua mente não entendesse. Irmãos, disse o ancião José, olhando para a congregação, hoje temos entre nós a irmã Daniela, que está lutando contra uma enfermidade. Vamos orar por ela. Roberto ajudou Daniela a se levantar. Ela não sabia o que dizer, então apenas assentiu quando o ancião perguntou se poderia impor as mãos sobre ela. Os irmãos se aproximaram, formando um círculo. Mãos calosas de trabalhadores, mãos enrugadas de idosos, mãos jovens de mães, todas se uniram em oração. Pai Celestial, começou o ancião, com voz firme mas cheia de compaixão, tu conheces a dor da irmã Daniela. Tu sabes como é viver sem lembrar daqueles que amamos. Mas tu, Senhor, és o Deus que restaura, que faz novas todas as coisas. Pedimos pela fé em Jesus Cristo, que toques em sua mente, que desfaças o que o inimigo roubou. Em nome de Jesus. Um coro de amém encheu o salão. Daniela fechou os olhos. E então, como um raio de sol rompendo as nuvens, uma imagem surgiu em sua mente, Lucas, aos 5 anos, correndo em sua direção com um buquê de margaridas colhidas no quintal. Mãe, é pra você. Ela abriu os olhos de repente, o coração disparado. Eu me lembrei, sussurrou a voz trêmula. Eu me lembrei do Lucas. Roberto a abraçou, os olhos cheios de lágrimas. Glória a Deus! Exclamou alguém. Mas o milagre não parou ali. Na semana seguinte, Daniela voltou ao culto. Dessa vez, enquanto os irmãos cantavam, quão grande és tu, ela sentiu como se uma cortina fosse sendo puxada em sua mente. Primeiro, o cheiro do pão queimado que ela fazia quando Marina era pequena. Depois, a voz de Roberto cantando parabéns no seu aniversário de 30 anos. E então, como uma inundação, as memórias voltaram. O primeiro beijo, o choro dos filhos ao nascer, as noites em que oravam juntos antes de dormir. No culto seguinte foi Daniela quem se levantou para dar testemunho. Com a bengala ainda ao lado, porque a recuperação física viria com o tempo, ela falou com voz firme. Eu vim aqui sem esperança. Os médicos disseram que era impossível. Mas Deus é maior que a medicina. Ele me deu de volta o que o mundo disse que estava perdido. Ela olhou para Roberto, Lucas e Marina, sentados na primeira fileira. Eu me lembro de vocês. Eu me lembro do amor de Deus. O salão explodiu em louvor. Muitos choravam. O ancião José sorriu, os olhos brilhando. Isto, irmãos, é a obra do Senhor. Não por nosso poder, não por nossa sabedoria, mas pela sua graça. Nos meses que se seguiram, Daniela continuou frequentando a CCB.
Ela foi batizada nas águas, em uma cerimônia simples e profunda, onde o ancião a mergulhou nas águas batismais enquanto os irmãos cantavam Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, ela sentiu a presença de Cristo de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Hoje, Daniela serve na igreja. Ela ajuda a ensinar as crianças nas classes bíblicas, conta sua história para quem precisa de esperança e todas as manhãs, agradece a Deus pela memória, não só a dos fatos, mas a da fé que a sustenta. Aprendi que Deus não nos abandona nas trevas, diz ela, sempre que alguém lhe pede um conselho. Às vezes ele permite que passemos pelo vale, mas é lá que a sua luz brilha mais forte. E na congregação cristã eu encontrei essa luz, pura, simples, verdadeira. Porque milagres não precisam de holofotes. Às vezes eles acontecem no silêncio de um culto humilde, onde só há corações sinceros, uma Bíblia aberta e um Deus que ainda responde à fé. No mesmo ano em que Daniela começou a servir na igreja, uma irmã chamada Marisa chegou à congregação cristã arrastando um fardo que parecia impossível de carregar. Ela vinha de uma família destruída pelas drogas, e o próprio marido, viciado há anos, havia abandonado ela e os 2 filhos pequenos. As noites eram de choro, os dias de desespero. Marisa não via saída. Até que certa tarde, enquanto passava em frente ao salão do culto, ouviu os hinos sendo cantados com tanta unção que parou, como se uma mão invisível a segurasse pelo ombro. Dentro do salão, as irmãs a receberam com um abraço apertado e um sorriso que não era de pena, mas de verdadeira alegria por vê-la ali. Não fizeram perguntas invasivas, não julgaram sua história. Apenas a convidaram para sentar e ouvir a palavra. Foi ali, entre aqueles irmãos simples, que Marisa ouviu pela primeira vez que Deus não só via sua dor, como tinha poder para mudá-la. Os dias se passaram, e Marisa começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. As irmãs a ajudavam com as crianças, os irmãos oravam por ela em silêncio, sem alarde. Até que numa noite de oração, enquanto o presbítero lia o Salmo 34, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, Marisa sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi um choro alto, nem uma manifestação espalhafatosas. Foi uma paz tão profunda que ela soube, sem sombra de dúvida, Deus estava ali e ele não a deixaria. Mas o milagre que viria a seguir ninguém poderia prever. Uma semana depois, enquanto Marisa saía do culto com as crianças, viu um homem parado do lado de fora do salão, com o rosto marcado pelo cansaço e os olhos cheios de vergonha. Era seu marido. Ele não estava bêbado, não estava agressivo. Estava só, quebrantado. Mais tarde, ele contaria que depois de anos fugindo de Deus, havia sonhado com uma voz que dizia, volte para casa. Sua família está te esperando na congregação. Os 2 se olharam por um longo momento. Não houve gritos nem acusações. Apenas lágrimas. E então Marisa estendeu a mão e disse, vem. Deus pode mudar tudo. Hoje, aquele homem que um dia foi escravo das drogas serve como diácono na mesma igreja onde foi restaurado. Os filhos que antes viam o pai como um estranho, agora o veem como um exemplo. E Marisa? Ela não cansa de repetir. Deus não muda as coisas da noite para o dia, mas ele muda o coração. E quando o coração muda, tudo muda. Porque na congregação cristã, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles estão nos olhares que se reencontram, nas mãos que se unem em oração, nas vidas que são reconstruídas pedaço por pedaço, com paciência, com amor e, acima de tudo, com a certeza de que onde há fé, Deus age. E assim como Daniela, Marisa e tantos outros, mais uma alma descobriu que nas mãos do Senhor, até as histórias mais partidas podem se tornar testemunhos de uma graça que não falha, porque Ele ainda faz o que nenhum homem pode fazer, transformar cinzas em beleza e dor em louvor. A vida de Daniel e Marisa não parou por aí. O que começou como um reencontro tímido entre um homem quebrantado e uma família ferida se tornou um farol de esperança para muitos que o cercavam. Na congregação não há milagres escondidos. Eles transbordam, como água viva tocando quem está perto. Foi numa tarde de domingo depois do culto que o irmão José, um dos anciãos, se aproximou de Daniel com um sorriso sereno. Irmão, o Senhor tem usado sua vida para abençoar muitos aqui. Você já pensou em dar seu testemunho na reunião de jovens? Daniel sentiu o coração acelerar. Falar em público nunca tinha sido seu dom, mas algo dentro dele dizia que era a hora. Se Deus me deu uma segunda chance, como posso me calar? Respondeu, com a voz um pouco trêmula, mas firme na decisão. Naquela noite, o salão estava cheio. Jovens casais até alguns idosos que sempre chegavam cedo para não perder nada. Daniel subiu ao púlpito com as mãos suadas, mas com os olhos cheios de uma paz que só quem já foi tirado do lodo conhece.
Começou contando como era sua vida antes, as noites sem sono, o cheiro de álcool que impregnava suas roupas, as mentiras que tecia para encobrir suas faltas. Não poupou detalhes, porque sabia que ali havia alguém que precisava ouvir que não estava sozinho na luta. Eu achava que nunca ia conseguir parar, confessou, olhando para o chão por um instante. Até que um dia minha filha Daniela me olhou nos olhos e disse: "Pai, eu ainda acredito em você." Aquelas palavras foram como uma faca no peito. Não de dor, mas de despertar. Porque se uma criança de 10 anos podia ter fé em mim, quem era eu para duvidar que Deus também poderia? O silêncio no salão era tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas. Muitas cabeças estavam baixas, algumas mãos enxugavam lágrimas. Marisa, sentada na primeira fileira, orava em silêncio, agradecendo por aquele momento. Hoje eu estou aqui não porque sou forte, mas porque Ele é. Não porque merecia, mas porque Ele teve misericórdia. E se Deus pode me tirar daquele poço, Ele pode tirar qualquer um de vocês também. Basta entregar. Quando terminou, não houve aplausos na congregação, o louvor é só para Deus, mas muitos se levantaram para abraçá-lo, alguns chorando, outros com um brilho nos olhos que só quem encontra a esperança tem. Dentre eles estava o jovem Lucas, de 19 anos, que há meses lutava contra um vício que o envergonhava. Ele tinha ido à reunião quase por obrigação, mas aquelas palavras foram como um chamado pessoal. Naquela mesma noite, depois do culto, procurou o irmão José e com lágrimas pediu oração. "Eu também quero ser livre", disse, com a voz quebrada. E ali, entre lágrimas e clamores, mais uma batalha começou a ser vencida. Os dias se passaram, e a história de Daniel se espalhou. Não como fofoca, mas como testemunho. Homens que antes se escondiam nas sombras começaram a procurar a igreja. Mulheres que oravam sozinhas por seus maridos encontraram forças para não desistir. E as crianças, as crianças. Elas viam em Daniela um exemplo de que a fé pode mover até os corações mais duros. Um domingo, durante a Santa Ceia, Daniel seguiu a fila com a cabeça baixa, reverente. Quando recebeu o pão, sentiu como se fosse a primeira vez. Não era mais um ritual, era um encontro. Cada pedaço da hóstia era um lembrete: você foi perdoado, você é novo. E quando bebeu do cálice, suas lágrimas caíram no copo, misturando-se ao suco das videiras, símbolo de um sangue que o havia lavado por completo. Marisa, ao seu lado, segurou sua mão com força. Não precisavam de palavras. O que Deus havia feito entre eles era maior do que qualquer discurso. Agora, eles não só frequentavam a igreja, eles viviam a igreja. Nas visitas aos enfermos, nos cultos de doutrina onde Daniel, tímido mas determinado, começava a ajudar com a distribuição dos hinos. Nas noites em que abriam a casa para estudar a Bíblia com outros casais que também precisavam de restauração. E assim, o que começou como uma história de ruína se tornou um canto de vitória. Porque na congregação cristã, ninguém é descartado. Cada vida é um projeto de Deus, cada erro uma oportunidade para a graça brilhar mais forte. Daniel e Marisa aprenderam que milagre não é só o que acontece num instante, mas o que Deus constrói dia após dia, quando entregamos a Ele nossos pedaços quebrados. E se hoje você passa pela porta daquela congregação e vê um homem de mãos calosas segurar com carinho a Bíblia de sua filha, ou uma mulher de sorriso tranquilo cantar os hinos com os olhos fechados, saiba, ali está a prova de que Deus não apenas perdoa, mas restaura. E que onde há um coração disposto, Ele faz muito mais do que imaginamos. Porque o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar quem nós somos, de dentro para fora. A vida de Daniel e Marisa não ficou fácil depois daquele dia. Os desafios não sumiram como mágica, mas algo dentro deles havia mudado. O peso das escolhas passadas ainda doía, mas agora eles tinham um lugar para levar essa dor. Toda semana, ao entrarem na congregação, sentiam como se Deus mesmo os abraçasse através dos irmãos. Não eram olhares de julgamento, mas mãos estendidas, orações sinceras, e aquele silêncio respeitoso que só quem já esteve no fundo do poço reconhece. Foi numa tarde de sábado, depois do culto, que o irmão João, um dos anciãos, se aproximou de Daniel com um convite inesperado. "Irmão, a igreja precisa de ajuda na construção do novo salão. Você entende de obra?" Daniel olhou para suas mãos, ainda marcadas pelos anos de trabalho pesado, e sentiu um nó na garganta. Aqueles dedos que já haviam segurado garrafas e ferramentas de forma errada agora poderiam servir para algo maior. Ele aceitou sem hesitar. Marisa, por sua vez, começou a participar das reuniões das irmãs. No começo ficava quieta e envergonhada, achando que não tinha nada a oferecer. Mas quando contou sua história pela primeira vez, entre lágrimas, viu que suas palavras tocavam outras mulheres que também carregavam cicatrizes.
Uma irmã mais velha, Dona Maria, lhe disse algo que ela nunca esqueceu. Filha, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aquilo ecoou em seu coração como um chamado. Os meses passaram, e o que era um casal quebrado se tornou um testemunho vivo. Daniel, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora liderava um grupo de jovens obreiros, ensinando-os não só sobre construção, mas sobre reconstrução, de vidas, de sonhos, de famílias. Marisa, que já havia pensado em desistir de tudo, passou a visitar irmãs doentes e a organizar campanhas para ajudar famílias necessitadas. O que antes era vergonha, agora era propósito. Até que veio o dia em que a filha deles, Laura, então com 10 anos, perguntou durante o jantar: Pai e mãe, por que a gente mudou tanto? Daniel e Marisa se entreolharam, e foi ela quem respondeu, com os olhos brilhando: porque Deus não só nos tirou do buraco, filha, Ele nos ensinou a cavar poços para outros saírem também. E assim o milagre continuou. Não foi um raio do céu, nem uma cura instantânea. Foi a graça de Deus trabalhando através de uma igreja que não desistiu deles, de irmãos que oraram mesmo quando eles não tinham forças, e de um amor que não dependeu deles serem perfeitos, mas sim disponíveis. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram, Daniel sempre responde com um sorriso: não fomos nós. Foi Deus, usando as mãos da congregação para nos levantar. Porque no final, o maior milagre não é o que vemos, mas o que sentimos. A certeza de que não importa quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta. E esse caminho muitas vezes começa quando alguém nos estende a mão e diz: vem, aqui você tem um lugar. A vida deles mudou tanto que até os vizinhos notaram. Antes as pessoas cruzavam a rua quando viam Daniel e Mariana se aproximando, o cheiro de álcool, as brigas altas, as crianças sempre com roupas sujas. Agora, era comum ver as irmãs da igreja passando na casa deles com cestas de comida, ou o pastor visitando só para tomar um café e ler a Bíblia. As crianças, que antes tinham vergonha de levar amigos em casa, agora orgulhosamente mostravam o quarto arrumado, a geladeira cheia, e até um cantinho com uma pequena estante de livros que ganharam na escola bíblica dominical. Mas o verdadeiro teste veio quando o filho mais velho, Pedro, de 13 anos, começou a dar sinais de que estava seguindo os mesmos passos dos pais. Um dia, a diretora da escola ligou para Mariana: seu filho foi pego fumando maconha no banheiro. Precisamos conversar. O coração dela gelou. Era como se o passado estivesse batendo a porta novamente, pronto para arrastá-los de volta para o buraco. Ela chorou o caminho todo até a igreja. Não por vergonha, mas por medo. Medo de não ser forte o suficiente, de não saber o que fazer. Quando chegou, encontrou a irmã Clara, aquela mesma que anos antes tinha lhe dado o primeiro abraço sem julgamento. Não é você que vai salvar ele, Mariana, disse Clara, segurando suas mãos. É Deus. Mas ele vai usar você. Vamos orar? E oraram. Não uma oração bonita, cheia de palavras difíceis, mas um clamor de mãe, de irmã, de mulher que já tinha visto o inferno e não queria que seu filho conhecesse aquele lugar. Naquela noite o pastor foi até a casa deles. Não para sermonear Pedro, mas para sentar ao seu lado e dizer: filho, eu também já me perdi. Mas tem um Deus que não desiste da gente. Quero te contar como ele me achou. Pedro não mudou da noite para o dia. Houve recaídas, discussões, noites em que Mariana chorou no colo de Daniel, perguntando se tinham falhado. Mas a igreja não os deixou sozinhos. Os jovens da CCB começaram a convidar Pedro para os cultos, para os jogos de futebol no pátio da congregação, para as gincanas. Pouco a pouco, ele foi vendo que tinha outro caminho. Um dia, depois de um acampamento juvenil, ele chegou em casa e abraçou a mãe. Mãe, eu quero ser batizado. Quero isso de verdade. O batismo de Pedro foi um dos dias mais lindos que aquela pequena congregação já tinha visto. Quando ele saiu da água com os cabelos molhados e um sorriso que não cabia no rosto, Daniel não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Porque ele sabia que aquele menino, que podia ter sido mais uma estatística de drogas e violência, agora tinha uma família que não o deixaria cair. Anos se passaram. Daniel hoje é diácono, ajuda a visitar outras famílias que estão passando pelo que eles passaram. Mariana lidera o grupo de senhoras, onde ensina outras mulheres que a esperança nunca acaba. E Pedro? Pedro se tornou obreiro juvenil, e toda vez que um adolescente cheio de problemas chega na igreja, ele olha nos olhos daquele garoto e diz: eu já estive onde você está. Mas tem um Deus que é maior que tudo isso. E tem uma igreja que não vai te soltar a mão. Porque esse é o milagre que nunca para, uma corrente de amor que não se quebra. Uma mão que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra.
E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um testemunho de que quando Deus e sua igreja se unem, não há vida tão quebrada que não possa ser restaurada. Não há noite tão escura que não possa virar manhã. E não há pessoa tão perdida que não possa encontrar o caminho de volta para casa. O milagre que segue adiante. Anos depois, a pequena igreja de paredes simples, onde tudo começou, já não cabia mais tanta gente. Rihanna e Pedro, agora lado a lado no ministério, olhavam para aquele mar de rostos e viam o que só os olhos da fé enxergam. Cada vida ali era uma prova de que Deus escreve recomeços com as sobras do que o mundo chama de perdido. Um dia, um jovem chamado Mateus, recém-chegado da rua, segurou o microfone com mãos trêmulas durante o culto. Eu vim aqui porque um cara chamado Pedro me disse que tinha um lugar para mim, confessou voz embargada. Eu não acreditei, até ver que ele falava sério. Ao seu lado, uma senhora de cabelos grisalhos, que Rihanna havia discipulado anos antes, apertou sua mão sussurrando, aqui, ninguém fica para trás. E foi assim que o milagre se completou, não com um final mas com um continuar. Porque a corrente de amor que Deus iniciou não tem ponto final. Ela se estende em cada abraço dado no pátio da igreja, em cada prato de comida servido no abrigado, em cada oração murmurada sobre um ombro que chora. O que era dor virou propósito. O que era solidão virou família. E o que era fim virou ponto de partida para outras histórias. Reflexão final. A vida nos quebra de maneiras que não escolhemos, mas a restauração vem por caminhos que também não imaginamos. Deus não tira as cicatrizes, Ele as transforma em mapas para que outros encontrem a saída. E a igreja? A igreja não é um prédio de paredes frias, mas um corpo que lateja onde dói. Seu maior milagre não são os sinais no céu, mas as mãos estendidas na terra. Lição de vida. Você pode não ver a luz no fim do túnel hoje, mas pode ser a luz para quem está atrás de você amanhã. O milagre não é só ser salvo, é se tornar parte da salvação de alguém. Porque quando Deus restaura uma vida, Ele não a restaura apenas. Ele a multiplica. E assim a história segue, uma mão puxando outra, até que o amor vença. Sempre.